Tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Gustavo. Hoje vou tentar ajudar para que nós façamos uma reflexão juntos, né? E mais uma vez é impressionante. O texto é sob medida. Pode até não parecer que o que foi lido tem correlação direto com o capítulo do Evangelho que nós vamos refletir hoje. Mas quando eu estava pensando e buscando referências para agregar nessa reflexão, foi justamente nessa linha, né, que a gente foi, vamos dizer, intuído. E para a gente começar, né, hoje nós vamos ler aqui sobre aquele capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Né? E para começar, eu acho que é bom a gente entender o que é candeia e o que é alqueire. Né? Porque às vezes não entender o que essas palavras queriam dizer nesse contexto deixa a gente meio perdido. Né? Bom, até busquei no dicionário para ficar bem fácil para nós. Candeia é uma pequena peça de iluminação, abastecida com óleo ou gás inflamável e usa-se geralmente no alto, pendente de um prego. Alqueire era um recipiente ou cesto usado para medir grãos. Né? Então, um alqueire aqui, a primeira vez que li isso, pensei, o que tem a ver alqueire? Né? Que eu conheci alqueire como medida de terra. Né? Mas aqui ele é um cesto, né? Usado muito pela cultura à época para medir porções de grãos, etc. E por que nós não devemos deixar a candeia, né, ou seja, a luz, sob esse recipiente, sobre esse cesto? Bom, antes da gente ler a passagem do Evangelho de Mateus e de Lucas a esse respeito, eu quero trazer uma reflexão. É uma pergunta para a gente se fazer e tentar responder essa pergunta ao longo do que nós vamos ler. Né? Quando chegar lá no final, vamos retomar essa pergunta e aí vamos ver se a gente entendeu o que ela tem para nós. Como divulgar o Evangelho sem dizer coisa alguma? Depois a gente volta nela. Mas para começar, né, aqui extraído do Evangelho de Mateus. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E agora do Evangelho de Lucas. Ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Agora, vamos tentar mastigar isso aqui e extrair uma reflexão do que quis dizer essas passagens e depois a gente tentar entender o que quer dizer essas passagens, como aplicar na nossa vida o que a gente entendeu. E aí, aqui é um trechinho que Kardec, né, nos diz, é de causar admiração. Diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria. É interessante que Kardec traz isso para nos fazer questionar, nos fazer raciocinar. Ora, será que tem aqui algum grau de hipocrisia nessas palavras, né? Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem.
As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Né? E aqui, alguns pontos interessantes. Né? O primeiro deles vai casar com o que acabou de ser lido. A semente lançada à terra fora da estação não germina. O mesmo se dá quando nós tentamos incutir a alguém, pregar para alguém, uma palavra que essa pessoa não está pronta para receber, que ela não consegue assimilar ainda. Né? Como dito ali, não gastei suas horas, né? A gente também tem que entender que a cada coisa é dado o seu tempo, tem a sua época própria, como dito. Não cabe a nós tentar aplicar a pessoas que vivem a fé, que vivem as suas religiões de formas diferentes, que de súbito sejam capazes de viver as práticas como nós, de entender conceitos como nós. Né? Recentemente, por exemplo, eu estava à mesa com a família da minha noiva e a gente, não lembro como, surgiu a discussão, a parábola da vinha, né? Em que os trabalhadores da primeira hora tinham um combinado e depois o senhor da vinha trazia mais trabalhadores a cada hora e mesmo os que chegaram na última hora de trabalho ganharam o mesmo que os outros, o que foi combinado. E aquilo estava assim, meio que incompreendido de certa forma. E se eu tivesse conversando com espíritas, eu falaria, olha, aqui a gente tem que lembrar da questão do arrependimento, da reparação, da expiação. Mas ali eram todos católicos. Então, será que adiantaria eu tentar falar de uma forma que, em vez de ser compreendida, fosse ser mal recebida? Ou, às vezes, recebida de uma forma que entraria em confronto? Então, não é sobre isso. Não é sobre tentar, nessas discussões, vamos dizer, impor a nossa forma de ver. Né? E ali eu trouxe, olha, vamos pensar pela ótica, então, católica, porque mesmo aqueles que se arrependem no final da vida recebem o perdão, não é isso? Olha, faz sentido. Então, a cada coisa tem o seu momento, né? E eu achei também interessante essa questão do que sem a luz da razão desfalece a fé. E eu lembrei de um caso que eu vi numa palestra do Haroldo, em que ele comentava sobre o Chico, né? Falando que uma vez perguntaram para o Chico assim, Chico, eu não entendo, o que é esse negócio de fé raciocinada? Como é que isso funciona? E aí o Chico diz assim, né? Minha filha, veja só, se você vê um leão com fome, está até magro, você vai chegar na frente do leão e botar a sua cabeça na boca dele? Você tem fé para fazer isso? E aí diz que, meio que empenhado em demonstrar fé, a pessoa falou assim, sim, claro, evidentemente, a minha fé é absoluta, se tiver um leão, eu coloco a cabeça. E aí o Chico diz assim, pois é, mas não deveria. Ora, a fé tem que ser raciocinada. A gente tem que pensar, será lógico me colocar em risco dessa forma para demonstrar que eu tenho fé? Né? Lógico, aqui até uma brincadeira, né? Mas vamos lá, continuando. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Né? Aqui a gente volta no que foi lido no começo. As verdades, elas precisam ser passadas
de uma forma que sejam capazes de ser compreendida. Isso tanto vale para indivíduos, como o caso que eu citei agora há pouco, junto da família, como vale para comunidades, para civilizações como um todo. Hoje, para nós, é simples compreender que existe comunicação de espírito, que a gente ao morrer não acaba, né? Que não tem um céu e um inferno propriamente estruturado como um lugar físico, mas que tudo depende da nossa sintonia, do nosso grau de adiantamento moral e espiritual, né? Até isso também é trazido por Kardec lá no livro O Céu e o Inferno, né, na primeira parte, em que ele vai discutindo, argumentando sobre o que é anjo, demônio, céu, inferno, né? E ele vai trazendo para nós justamente um raciocínio, uma coisa estruturada. Ora, agora, depois de ler isso, a gente pensa, realmente, como poderia haver um anjo e um demônio? Por que Deus criaria seres mais puros, adiantados e com poderes do que nós, réis humanos? Onde teria justiça nisso? Por que demônios poderiam nos atentar, nos provocar, e depois, se nós cedêssemos, eles ainda nos castigam? Cadê a bondade nisso? Né? É aí que a gente tem que trazer a fé raciocinada ao nosso auxílio. Pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, mais abstratas. Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade como condições básicas de salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade, né? Como que é nos dizer que, olha, as parábolas elas podem trazer conceitos que a gente precisa de mais tempo, de mais aprimoramento para compreender, mas não quer dizer que sem entender todos os significados dessas parábolas, nós não tenhamos condições de nos adiantarmos, de sermos salvos, de praticar a caridade o próximo e a humildade. Isso Jesus foi bem explícito em seus exemplos, bem didático no modo como fazer. E esse é um ponto muito importante. Exemplos e modo de fazer, né? Porque a gente às vezes tem essa questão de querer demonstrar que conhece a fé, que sabe, nossa, eu sei as parábolas, eu sei os versículos, mas de que adianta isso? Qual que é a finalidade de você saber citar o número, a passagem, tudo em exatidão? Se o teu exemplo não demonstra, acima de tudo, o que foi explicitamente dito sobre caridade e humildade, né? Então, não se trata de nós termos essa capacidade de dar aula, vamos dizer, de sermos muito minuciosos, mas sim de trazermos para aqueles que convivem com a gente um bem-estar, um exemplo, né? E agora a gente vai entrar justamente na parte que eu acho mais interessante, que é agora entendendo um pouquinho mais sobre o que essas parábolas querem dizer, trazer para a nossa realidade, para a nossa aplicação, né? Usar elas como uma ferramenta que precisa ser usada no nosso dia a dia. E para a gente começar, é interessante que a casa aonde nós devemos colocar essa candeia, né, como dito na parábola, você não acende para colocar debaixo da cama, mas para iluminar todos que estão. Essa casa ela tem que ser aonde?
Que lugar é esse que ele está falando? Será que a casa é o ambiente físico e material feito de tijolo, ou seja lá do que for? Mas talvez essa casa seja, antes de tudo, a nossa casa mental. Porque uma vez que nós acendemos a candeia interior, ou seja, nós somos capazes de desenvolver o amor ao próximo, o culto a Deus, a conexão com o divino dentro de nós, né? Quando a nossa casa está iluminada, agora a gente é capaz de, com a nossa presença, com as nossas atitudes, levar essa luz adiante aos demais dentro da nossa casa, quem sabe no trabalho, nos ambientes em que nós estejamos participando, né? E interessante também, se a gente pensar nessa candeia, assim como uma vela, por exemplo, é que ela precisa, primeiro, de um estágio de ignição. Alguma coisa tem que acender, tem que causar ali a chama. E num segundo momento, outra coisa tem que manter essa chama. E se a gente pegar o exemplo da vela, né, nós acendemos ali. Mas uma vez que essa chama iniciou, ela vai consumir o próprio corpo da vela para manter a luz. E talvez nós também devamos pensar, o que vai fazer com que eu acenda essa minha candeia, essa minha luz interior? Talvez seja o cúmulo do sofrimento, a dor que a gente já não consegue mais carregar. Talvez seja a vontade de ajudar o próximo, aquele que a gente ama, alguém que sofre à nossa volta, mas que nós queremos tocar nessa pessoa. Talvez seja simplesmente a vontade de progredir, de aprender sobre o Evangelho, de podermos nos sentir mais conectados a Deus, ainda que não pelo sofrimento, né? Aqui no meio espírita, logo que eu conheci, né, o meio espírita, me perguntaram, como que você veio parar aqui? Eu falei, eu comecei a estudar, a ler, ver filme, e falei, quer saber, eu quero ir conhecer um centro. E aí me falaram uma frase que eu não esqueço. Você veio por amor então, né? Como no sentido de que ou você vem pela dor ou pelo amor. Bom, de certa forma, nós podemos chegar pela dor ou pelo amor, mas independente de qual seja a ignição que causa a chama, nós precisamos dar um pouco de nós, assim como a vela. Vamos pensar aqui no sol também, que consome de si próprio para se manter com toda aquela energia. Nós temos também que usar como combustível o nosso esforço próprio, doar de nós mesmos em favor do próximo. Seja, como dito, ajudando na caridade, seja com a palavra, mas acima de tudo, com o exemplo. Porque se a gente pensar, né, ora, será que o meu modo então de viver a caridade, de manter, de doar meu combustível para essa candeia, vai ser sair falando, ou fazendo palestra, ou eu vou sair na rua com um microfone e falar, pregar? Talvez seja muito mais básico que isso, né? Talvez se trate apenas de como nós tratamos aqueles que estão próximos de nós. De se enxergar nos nossos relacionamentos, né? Se a gente está tendo uma boa postura. Ora, será que eu falei com todo o carinho que eu podia em determinada situação? Será que naquele momento em que eu estava meio estressado com o indivíduo, eu não perdi com a caridade? Eu não acabei faltando com a paciência? Com amor ao próximo ali? Será que ao ver alguém à rua, eu olho e
sigo minha vida com um completo descaso? Lógico, nem sempre a gente pode parar, atender de imediato, mas nós sempre podemos, pelo menos em pensamento, desejar que aquele indivíduo fique com Deus, encontre um pouco de paz, receba uma ajuda de alguma forma, né? E Jesus, ele complementa, né? Aqui é interessante, lá no livro Boa Nova, Tadeu vai questionar para Jesus, justamente voltando de novo ali. Olha, Jesus, por que a gente não reúne todos esses descrentes e faz uma grande pregação? Faz uma palestra aqui, uma demonstração de poder e convence eles de que você é o Salvador e pronto. Né? Não seria mais fácil? E Jesus vai dizer para Tadeu, só a luz do amor divino é capaz de converter uma alma à verdade. Né? Nos dizendo que não se trata da gente falar, pregar, gastar saliva ou demonstrar alguma forma de poder. Né? Para nós espíritas, nós já vimos na TV, assim, hoje em dia menos, mas quantas e quantas demonstrações de que a mediunidade é real, de que existe um mundo espiritual. Mas isso em si faz com que alguém mude por dentro? Não, não é isso que faz. Né? É internalizar o amor divino que muda a pessoa. E Jesus complementa, o reino de Deus é a edificação da divina luz. E a luz ilumina, dispensando os discursos. Mais claro que isso, que impossível. Outro exemplo que eu me lembrei com isso, está lá no livro No Mundo Maior. Né? Tem aquele capítulo, né, em que André Luiz e Calderaro vão ver um caso de um pai e de um filho, um processo obsessivo profundo, né, em que o filho ele causa a desencarnação do pai e o pai em espírito está quase desencarnando também aquele filho. E no meio de todo aquele círculo de ódio, né, o benfeitor Calderaro com o André Luiz, ele tenta falar, tenta trazer raciocínio, mas não adianta. Quem consegue trazer de fato uma luz à situação é uma benfeitora chamada Cipriana. Quando ela chega, esse filho que ainda estava encarnado, mas em desdobramento, né, em sono, ele olha para ela e fala, Nossa Senhora! Achando que por ser uma figura feminina muito reluzente, seria de fato a mãe de Jesus. Mas é pela luz que ela emanava. Não necessariamente ela precisou pregar, mas a presença dela, com tamanho amor, quebrou aquele círculo. E aí sim, ela pôde, com as palavras dela, fazer com que eles refletissem. Mas antes das palavras, a luz edificada nela é que trouxe a quebra daquele sentimento. Né? E o que nos faz lembrar, com isso, das palavras de Francisco de Assis. Ide, pregue o Evangelho por toda parte, se necessário, com palavras. Ora, como assim? Né? Será que são as palavras que exemplificam a pregação do Evangelho? E aí, até para a gente já ir caminhando para o final, eu trouxe aqui um texto de Emmanuel, lá do livro O Evangelho por Emmanuel, volume 1. Né? Emmanuel sempre fala muito melhor do que nós nessa situação. Então eu vou ler aqui e pode servir como uma prece final até? Pode? Emmanuel começa assim. A lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo de nosso exemplo seguro e positivo nos variados ângulos da existência. O discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Se foste ofendido, não conserves a luz do perdão nas dobras obscuras dos melindres enfermiços. Se
Encontraste dificuldade? Não escondas a coragem nos resvaladouros da fuga. Se foste surpreendido pela provação dolorosa e áspera, não enterres o talento de tua fé no pantanal do desânimo. Se foste tocado pela dor, não arremesses a tua esperança ao despenhadeiro da indiferença. Se sofres a perseguição e a calúnia, não arrojes a oração ao abismo da revolta e do desespero. Se a luta te impôs a marcha entre os espinheiros, não ocultes o teu valor espiritual sob os detritos da inconformação ou do desalento. Faze a tua viagem na terra, em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever cumprido, de consciência edificada no bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação das tuas obras. Não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior e aprende a usá-los, a benefício dos semelhantes e em favor de ti mesmo, porque assim, ainda mesmo que o sacrifício na suprema cruz seja o teu prêmio entre os homens, adquirirás, na vida eterna, a glória de haver buscado a divina ressurreição. Então, como divulgar o Evangelho sem dizer coisa alguma? Seja a luz de Deus erguida para iluminar o próximo com o teu exemplo. Obrigado, pessoal.